pessoas vão relembrar, mas é interessante que as dúvidas que vocês têm em relação a isso, vocês tirem, tá certo? Se não estiver entendendo, pergunta, que eu explico. É na página 103. Voto ou. Tia, mas o que a tia colocou lá no sistema foi da página 100 a 102. A tia não atualizou, colocando de 108 a 110. Certo. Mas vai ser assim agora, tá certo? Além de eu dizer aqui na webconferência, eu vou disponibilizar a atividade no Google Sala de Aula de uma forma que vocês conseguem me devolver essa atividade. Ou seja, Como a vai. tia faz, né? A tia Isso. coloca lá a página e é melhor da gente tirar a foto e já mandar só pra tia. Pronto, exatamente, Carol. Aí, ao invés de vocês mandarem lá público, lá no Google Sala de Aula, vocês vão mandar diretamente para mim. Vocês conseguem fazer comentário individual e eu também consigo comentar essa atividade individual. Só você ver o que eu comentei nessa atividade, tá certo? Tia, Ou agora vai ser só leitura, explicação, viu? A gramática pura aqui. mas é o livro de português ou gramática? Português. Tá. Página 103. 103. Isso. Vamos lá iniciar para a gente não perder tempo e vocês conseguirem tirar as dúvidas de vocês em relação a esse assunto, tá? Porque o outro assunto que nós estudamos era leitura de texto e a gente discutiu um pouco o gênero biografia. Essa parte aqui é parte gramatical, tá certo? Então vamos lá, as vozes verbais. Quando eu falo de vozes verbais, o que é que vocês lembram sobre esse assunto? Vocês lembram de alguma coisa de que vocês já estudaram? Ou Eu não me você, lembro. como é, Guilherme? Tia, eu não me lembro de nada. Tia, Pronto. ele pode, tipo, apresentar vários sentidos em uma palavra só, um Várias verbo. vozes. Isso. Podem apresentar várias vozes, como o título está dizendo aí. Guilherme, não tem problema. Hoje você vai relembrar e aprender, tá certo? Vamos começar. Nos períodos, o sujeito pode se relacionar com o verbo de diferentes maneiras, estabelecendo diferentes relações de sentido. Os sentidos de relações que se estabelecem entre esses termos são chamados de vozes verbais. As vozes verbais podem ocorrer de três formas: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, o que essas vozes verbais? É a relação que o verbo da minha frase, da minha oração, tem com o meu sujeito. Por exemplo, Mariana gosta de cantar. Quem é que gosta de cantar? Mariana. Então, o meu verbo tem a relação com o meu sujeito. Aí, essas vozes verbais é dividida em três tipos: a ativa, a passiva e a reflexiva. Quem é que pode ler aí para mim a parte da voz ativa? Eu posso, Eu, tia? Pode. Carol lê a voz ativa, depois, Guilherme, você continua, tá? Na voz passiva. Começa, Lê, Carol. lê este parágrafo retirado da biografia de Lampião, o rei do cangaço. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros. Faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Um hábito perigoso. Às vezes a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Muito bem. Pode continuar, Carol. Pode? Os verbos destacados nesse trecho são classificados como verbos transitivos diretos. Como vimos, esses verbos são assim definidos porque exigem um complemento que se liga a eles sem a ajuda de uma preposição, o objeto direto. De outro lado, esses verbos apresentam também um sujeito. Veja os exemplos. Os cangaceiros dividiam o tempo. Os cangaceiros jogavam cartas. Os cangaceiros promoviam lutas. Nos três casos, os verbos transitivos diretos se ligam a dois termos: o sujeito, os cangaceiros,
e o objeto direto, o tempo, cartas e lutas. Analisando a maneira como essa ligação foi feita, percebemos que nos 3 exemplos os cangaceiros praticaram ações. Nesse caso, temos o que chamamos de voz verbal ativa, ou simplesmente voz ativa. Pronto, obrigada. Vamos relembrar só a questão do complemento, né, do verbo transitivo direto. A gente estudou os verbos transitivos, o que eram os verbos transitivos e o que eram os verbos intransitivos. Só para relembrar o que a gente estudou. Os verbos transitivos são aqueles verbos o quê, pessoal? O que são os verbos transitivos? Que precisam de um complemento, que pode ser Pode continuar. que pode ser direto ou indireto, né? O objeto. Exatamente. E também transitivo. Pronto. Que não Os precisa verbos... de complemento. Exatamente, obrigada. Os verbos transitivos, como a Carol muito bem falou para vocês, são aqueles que precisam de um complemento. A gente viu que os verbos transitivos precisam de complemento e os intransitivos são os verbos que já têm um sentido completo, não precisam de complemento. Mas falando aqui do verbo transitivo, só para relembrar. O verbo transitivo pode ser dividido em direto e indireto. Como é que eu sei que o meu verbo transitivo é direto e indireto? Qual é a diferença do objeto direto para o objeto indireto? Quem é que lembra? Direta é quando não precisa de preposição. E indireta é quando tem preposição depois do verbo. Exatamente, perfeito. Então, o verbo transitivo é quando precisa de complemento. Aí Qual é a página? O transitivo direto é quando não tem o uso da preposição. E o transitivo indireto é quando depois do verbo vem uma preposição. De, para, com, em. Tá certo? Nesses exemplos aqui, que o livro de vocês deu, eu tenho o verbo transitivo direto, que é quando não tem o uso da preposição. Mas o livro só fez relembrar esse assunto que nós já estudamos. O que é que importa é vocês observarem agora. É o sujeito e o verbo. O sujeito dessas frases aí, ó, dessas orações. Os cangaceiros dividiam o tempo. Nessa primeira oração. Os cangaceiros dividiam o tempo. Quem é o sujeito dessa frase? Qual é o sujeito? Os cangaceiros. Os cangaceiros é o sujeito. Dividiam é o verbo. O que era que os cangaceiros dividiam? O tempo. Perfeito. Então, esses cangaceiros aí, que é o sujeito da minha oração, ele está praticando uma ação. Na outra frase, os cangaceiros jogavam cartas. Sujeito, como a Carol falou, cangaceiros. O que era que eles faziam? Jogavam cartas. Então, o que é que eu vejo aí nessas orações? Que o sujeito está praticando uma ação. Quando o meu sujeito pratica uma ação, eu chamo essa voz verbal aí de ativa, voz ativa. Deu para entender? Ou não? Vocês querem que eu repita? Tia, repete. Pronto. Na minha oração, eu vou ter o sujeito, o verbo, o sujeito e o verbo, né? Quando o sujeito da minha oração, da minha frase, está praticando uma ação, esse verbo aí vai receber o nome de voz ativa. Por exemplo, Eduardo jogou bola. Eduardo jogou bola. Nessa frase, nessa oração, qual é o sujeito dessa frase? Eduardo. Eduardo. O sujeito dessa oração está praticando uma ação. Qual é essa ação que ele está praticando? Ele praticou? Eduardo jogou bola. Estava jogando bola. Exatamente. Então, o Eduardo, que é o sujeito, estava praticando uma ação que era jogar bola. Quando esse sujeito pratica uma ação, esse verbo vai ser voz, vai receber o nome de voz ativa. Entendeu, Guilherme? Entendi sim, tia. Ótimo. Daqui a pouco, quando a gente terminar a leitura, eu vou falar algumas orações para vocês, que não tem no livro, e vocês vão me dizer se é ativa, passiva ou reflexiva. Mas,
Por enquanto, a gente só viu a ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. Agora, eu vou explicar para vocês a voz passiva, tá certo? Guilherme, leia aí para mim, na página 104. Voz passiva. Só passivo. No entanto, essas frases poderiam ser escritas de outra maneira. Observe. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. Lutas eram promovidas pelos cangaceiros. Agora, houve uma inversão dos termos. O objeto direto passou para a posição de sujeito. Com essa mudança, observe que o sujeito tornou alvo da ação verbal. A ação praticada pelos cangaceiros. Assim, nesses exemplos, ocorre a voz passiva, e o termo pelos cangaceiros é classificado como agente da passiva. A voz passiva pode ocorrer de duas formas. Voz passiva analítica é formada pelos verbos ser mais, o particípio do verbo principal. A voz passiva analítica tem origem na voz ativa. O agente da passiva passa para a função de sujeito da voz ativa e o sujeito da voz passiva passa para a função de objeto direto. Observe. Os cangaceiros organizaram o baile. Os cangaceiros sujeito organizaram o verbo transitivo direto. O baile é objeto direto. O baile será organizado pelos cangaceiros. Foi verbo apassivador. Organizado, verbo transitivo direto apassivado pelos cangaceiros, agente da passiva. Voz ativa sintética. Pode continuar, Guilherme. Guilherme saiu. Voz passiva sintética. É formado por um verbo transitivo direto acompanhado pelo pronome apassivador. Antes de eu explicar isso aí, a voz passiva analítica, a voz passiva sintética, eu tenho primeiro que explicar para vocês o que é essa voz passiva. Se na voz ativa, pessoal, o meu sujeito, ele pratica uma ação, na voz passiva é o contrário. O meu sujeito sofre a ação. Como assim? Lá na página anterior, tinha uma frase que dizia assim: os cangaceiros dividiam o tempo. Nesse caso aí dessa frase, os cangaceiros dividiam o tempo, o meu sujeito era quem? Os cangaceiros. Essa frase pode ser escrita de uma outra forma, que é o que tem aqui no exemplo da voz passiva. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Percebam que na voz ativa, os cangaceiros eram o sujeito. Quando eu mudo a forma de escrever essa frase, coloco: o tempo era dividido pelos cangaceiros. Quem é que passa a ser o sujeito da frase, pessoal? O tempo? O tempo. Muito bem, Carolina. O tempo. Então, nesse caso aí, o tempo passa a ser o sujeito. O tempo pode praticar alguma ação? O tempo está praticando alguma ação nessas frases? Não. Ele está sofrendo uma ação. Então, por isso que eu chamo esse meu sujeito, essa voz verbal aí, de voz passiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de voz ativa e vocês vão tentar passar essa frase para a voz passiva, para ver se vocês conseguiram assimilar. Mariana, vou usar um exemplo. Voz ativa. Mariana fez um bolo de cenoura. Mariana fez um bolo de cenoura. Nesse caso aí, o sujeito é Mariana e Mariana está praticando a ação. Qual foi a ação que ela praticou? Ela fez um bolo de cenoura. Como é que eu poderia reescrever essa frase para ficar na voz passiva? Alguém sabe? O bolo foi feito por Mariana. Perfeito, Carolzinha. O bolo de cenoura foi feito por Mariana. Perceberam a diferença? Na primeira frase, o sujeito é Mariana, que está praticando a ação. Na segunda frase, na segunda oração, o sujeito passa a ser o bolo. O bolo pode praticar alguma ação? Óbvio que não. Esse sujeito aí está sofrendo a ação. Entenderam o que é a diferença da voz ativa para a voz passiva? Eu entendi. Sim. Entendi.
Ótimo. Só que essa voz passiva ela ainda pode ser escrita de duas formas, que é a voz analítica, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Essa frase que eu acabei de falar, o bolo foi feito por Mariana, seria voz passiva analítica ou sintética? Analítica. Analítica. Como é que essa frase ficaria na voz passiva sintética? Alguém saberia me dizer? Na voz analítica fica: o bolo de cenoura foi feito por Mariana. Na voz passiva sintética, essa frase ficaria simplesmente assim: fez-se um bolo. Ou se fez um bolo. Usa essa conjunçãozinha se, tá certo? Na voz sintética. Mas normalmente nós usamos mais no nosso cotidiano, na nossa escrita, na nossa fala, a voz analítica. Mas deu para entender a diferença da analítica para a sintética? Deu. Sim. Ótimo. Perfeito. Quem é que pode ler para mim aí agora a voz reflexiva? Pode ler. A voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como algo. Nesse caso, a ação pode ser principalmente ser o próprio agente como algo. Os cangaceiros se perfumaram. Atuar reciprocamente entre mais de um agente. Ele se escondia na caatinga. Pronto, perfeito. A voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E na voz reflexiva, acontece as duas coisas. Como assim? O sujeito pratica a ação e o sujeito recebe a ação. Quando eu digo assim, banhei-me no rio. Essa ação é reflexiva. Por quê? Porque eu banhei e fui banhada. Eu pratiquei a ação e recebi a ação. Entenderam? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Na voz reflexiva, o sujeito pratica a ação e recebe a ação. Por exemplo, uma frase da voz reflexiva que eu vou dizer para vocês. João cortou-se. João cortou-se. Nessa frase, quem é o sujeito? João. 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 Perfeito. Nessa frase, João está praticando a ação ou está recebendo a ação ou está fazendo as duas coisas? Praticando a ação e recebendo? Os dois. Os Eu dois. acho que os dois. Dois. Perfeito, pessoal, os dois. Se é os dois, essa voz é chamada de ativa, passiva ou reflexiva? Reflexiva. Reflexiva. Perfeito. Ficou alguma dúvida aí entre a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva? Ou deu para entender? Deu para entender? Deu. Entendi. Com dúvida na reflexiva. Qual sua dúvida, Yasmin? Quer que eu repita a explicação? É, que eu não entendi direito. Pronto. Vamos lá. Para entender a voz reflexiva, você tem que ter entendido a voz ativa e a voz passiva. Então, vou explicar de novo, certo? Tá certo, Yasmin? Tá certo. Pronto. Na voz ativa, o sujeito da minha frase, eu tenho que primeiro ler a oração e identificar o sujeito. Se esse sujeito estiver praticando alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu chamo essa voz de ativa. Na minha oração, se eu leio e o sujeito da minha frase está recebendo a ação, ela é passiva. Agora, se o sujeito da minha oração está fazendo a ação e está recebendo essa ação, eu chamo de voz reflexiva. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês um tanto triste. O homem suicidou-se. Nessa frase, Yasmin e os outros também,
O meu sujeito quem é? Dessa frase. O homem suicidou-se. O homem. O homem. O homem. É, perfeito. Nessa frase, o homem suicidou-se. O meu sujeito é o homem. Esse sujeito está praticando a ação. Ele sofreu a ação. Ele sofreu a ação, mas ele também Ele Está também praticando. está praticando. Então, essa voz verbal dessa oração é o quê? Reflexiva. Reflexivo. Reflexiva. Deu para Reflexivo. entender? Exatamente. Melhorou, Yasmin? Aham. Tirou sua A dúvida? ativa é o que faz, Isso. a passiva é a que recebe e a reflexiva é a que faz as duas coisas. Exatamente. Perfeito. Para que vocês possam internalizar isso melhor, eu trouxe alguns exemplos de frases, tá certo? Eu vou ler essas frases, vocês vão escutar, obviamente, e vocês vão me dizer se essa frase está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva, tá certo? Aí lá no Google Sala de Aula eu vou disponibilizar uma atividade como a que eu vou fazer aqui online com vocês. Vou colocar frases lá, vocês vão copiar no caderno e vão responder se é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Mas nesse momento a gente vai fazer essa atividade aqui, tá certo? A primeira frase que eu trago para vocês é: Aline se penteou. Aline se penteou. A nossa primeira oração. Essa oração Pode está responder? na voz ativa. Pode responder. Eu acho que é reflexiva. 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 Pronto. Várias pessoas disseram que é reflexiva. Alguém discorda? Eu. Eu acho que é ativa. Muito bem. Eu acho que é passiva. Algumas pessoas disseram. Pronto, a gente tem 3 respostas aí. Algumas pessoas disseram que é reflexiva, algumas pessoas disseram que é passiva e algumas pessoas disseram que é ativa. Vamos lá entender essa frase. Não importa, pessoal, se você tiver errado, tá certo? O importante é você realmente participar da aula e tirar sua dúvida. Vamos observar comigo a frase: Aline se penteou. Aline é o sujeito da minha oração. Aline praticou uma ação? Sim. Sim. Aline recebeu também uma ação? Sim. Sim. Porque Então, ela praticou a ação de pentear o cabelo e sofreu a ação também de ser Então é reflexivo. então é reflexiva. É uma reflexiva. reflexiva. Tia, Oi. quando em uma frase já vem depois do sujeito o se, você já pode perceber, né, que é uma reflexiva. Sim, quando vem depois do sujeito. Porque quando eu digo assim, ó, ela se penteou, quer dizer que ela praticou essa ação nela mesma, ela penteou o cabelo dela mesma. Então, ela praticou a ação de pentear e recebeu a ação de ser penteada. Entenderam? Oi. E quando é na parte que ele fala que atuar reciprocamente, é quando ele coloca mais de um sujeito, tipo eles, que tá no plural. Perfeito, Carol. Quando tem assim, eles se esconderam. Eles se esconderam da polícia. Um exemplo. Nesse caso aí, também é voz reflexiva. Só que nesse caso tem mais. O sujeito é eles. Entendeu? Sim. Muito boa essa colocação. Então, a nossa primeira frase, Aline se penteou, é voz reflexiva. Vamos para a segunda. Eu fiz a atividade de português. Essa oração é o quê? Ativa? Ativa. 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 Perfeito. É ativa. Então, vamos analisar. Quem é o sujeito da oração? Eu fiz a atividade de português. Eu. Primeira pessoa. Qual foi a ação que ele praticou? O sujeito? Seja atividade de Atividade de português. português. Atividade. Muito bem. Perfeito. Então, essa voz é ativa. Todo mundo acertou.
Próxima frase. O fogo foi apagado por Maria. O fogo foi apagado por Maria. Essa oração aí, a voz verbal é ativa ou passiva? Voz passiva Passiva. na lista. É passiva. Passivo, eu acho. Voz Acho que é passiva. passiva, eu acho. Ó, Eu acho que é passiva. Eu acho que é Acho que é ativa, passiva porque ela que fez a ação. vamos lá. Mas está sendo contraditório. No caso, quem está executando a ação é o fogo, né? Não? O sujeito. Pronto. Não tô entendendo nada. Pronto, vou explicar, Yasmin. Por que é que quem falou que é passiva acertou? Por quê? Nessa frase, Yasmin, o fogo foi apagado por Maria, o sujeito da frase não será Maria. O sujeito da frase é o que tem primeiro, que é o fogo. O fogo é capaz. O fogo nessa frase aí, ele está praticando a ação ou ele está sofrendo a ação? É o fogo que está apagando alguma coisa? Ou é o fogo que está sendo apagado? Agora eu entendi. É o fogo que está sendo apagado. Então, ele está sofrendo uma Ação. por isso que é voz passiva. Ficou claro? Aham. Ótimo. A próxima, agora nessa frase. Agora vocês vão entender melhor a diferença. Quem ainda não entendeu. O fogo foi apagado por Maria, o sujeito é o fogo, que recebeu a ação, ele foi apagado. Agora na frase, Maria apagou o fogo. Nesse caso aí é o quê? Ativa. Ativa. Porque ela tem uma Ativa. Pronto. Ativa. Nesse caso, a voz verbal é ativa. Por quê? Porque o sujeito praticou a ação. Quem é o sujeito? Maria. E Maria foi quem praticou a ação de apagar o fogo. A próxima frase, próxima oração. Feri-me com um prego. Feri-me com um prego. É reflexiva. Reflexivo. Reflexiva. Alguém pode me explicar? Tá correto. Vocês estão Porque corretos. ele está sofrendo a ação. Ele está sofrendo. É por Ele ação e está tá sofrendo e ao mesmo tempo recebendo. Exatamente, perfeito. Ferir-me com um prego. Ele tanto feriu como foi ferido. Ele praticou a ação e recebeu a ação. Voz reflexiva. Ótimo. A próxima frase. Emily fez a comida. Emily fez a comida. Nessa. Ativa. Por quê, pessoal? Porque Porque ela está a executando a ação. Porque ela fez a está ação. realizando a ação. Porque o sujeito é Emily, Emily fez a ação. Como é que ficaria essa frase se eu pedisse para você colocar essa oração na voz passiva? Como ficaria essa oração? Na voz ativa é Emily fez a comida. Na voz A passiva. comida foi feita por Emily. Perfeito, Carolzinha. A comida foi feita por Emily. Perceberam? É porque às vezes a gente acha que é complicado. Mas se você prestar atenção, se você entender bem, não é complicado. Porque, por exemplo, na primeira frase, Emily fez a comida, o sujeito é Emily. Emily praticou uma ação. Agora, quando eu digo a comida foi feita por Emily, nessa frase, quem passa a ser o sujeito é a comida. A comida tem como fazer alguma ação? Não. Não. Então, ela Não. exatamente. Então, ela só pode sofrer a ação. Por isso que é voz passiva. Ficou claro para vocês? Para mim Sim. ficou. Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Pronto. Não. Que bom, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje sobre as vozes verbais. Na próxima aula, eu corrijo a atividade, tá certo? Eu já vou colocar lá no Google Sala de Aula e vou colocar a atividade para vocês copiarem no caderno uma questão sobre isso lá no Google Sala de Aula também, tá certo? Na próxima aula, eu corrijo a atividade de ontem e essa atividade do caderno, tá bom? Que eu vou passar para vocês agora, lá no Google Sala de Aula.
Então, quando terminar as outras aulas, vocês já vão lá, vocês já vão ter acesso, tá certo? Agora vocês vão para o intervalo de vocês e 3 horas vocês voltam para a próxima aula que vocês vão ter, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tá. Tchau. Beijo, tia. Tchau, Beijo, amor. tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau.